tarde, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Felipe e Rafael. Boa tarde. Prazer receber vocês aqui no nosso primeiro curso, né, oferecido aqui no Bairro São Francisco. A gente espera poder ter muitos cursos aqui profissionalizantes para que vocês possam realizar nas suas casas produtos de melhor qualidade para poder vender, para fazer a renda. Então, a nossa intenção é essa mesmo. Felipe Ramé é um nome conceituado, nacionalmente muito conhecido, dirige um restaurante em Belo Horizonte, chama Alma Chef, um restaurante renomado também. O Rafael assistente, né? E hoje vocês vão poder usufruir desse momento maravilhoso aqui com o Felipe, né? Nesse curso que ele vai proporcionar para vocês. E depois a gente vai disponibilizar também esse curso. O Netuno está gravando tudo para disponibilizar para o resto do pessoal que não pôde estar aqui presente por causa da pandemia. Só um detalhezinho, a gente vai mandar para você as fichas técnicas com todos a lista de ingredientes, as quantidades e o modo de preparo, tá? Que além do vídeo, vocês têm esse material de suporte para quando for preparar, tá mais fácil, beleza? Queria, antes de começar, dar boas-vindas para vocês, agradecer Casa de Música pela oportunidade de estar aqui, agradecer o Rafa que se dispôs gentilmente a vir aqui, ensinar para vocês. Eu, como a gente estava conversando ali antes, eu não sou um especialista em pão, sou cozinheiro há 20 anos já, sou daqui de Minas Gerais, fiquei um tempo em São Paulo, um tempo fora do Brasil e já estou em Belo Horizonte há mais de 10 anos. Eu sou o Rafael, estou na área há 12 anos já. Não sabia fazer pão, fui aprendendo aos poucos. Saí da faculdade sem saber fazer pão e fui aprendendo. É muito questão de erro e acerto, tá? Vocês nunca vão conseguir fazer o melhor pão do mundo de primeira, mas vocês vão sempre melhorar. Cada pão que vocês vão fazendo, vocês vão melhorar. O pretzel tem mais de um ano que eu faço e agora eu cheguei na receita final. Então é sempre, e aí vocês já vão aprender a receita final. Então é sempre esse processo de ir aprendendo, entendendo o pão, saber o que a gente precisa de temperatura, umidade. Então, tudo é uma variável. O pão é uma coisa muito de sensibilidade, Sim. né? Porque por mais que você tenha uma receita de pão, além dele ser um alimento vivo, né? A gente está trabalhando com leveduras, com fermentação, cada clima de cada local influencia no pão. Se o local é mais quente, por exemplo, o pão fermenta mais rápido. Se a farinha que a gente está usando é uma farinha mais proteica, tem mais absorção de água, a quantidade de água versus a quantidade de farinha é maior, né? Então, assim, depende. Se estamos no inverno, o pão fermenta num tempo, a quantidade de água que você precisa é outra. Se a gente está no verão, então o pão, ele é mais do que receita, né? Eu acho que ele é conceito, não é uma ciência, né? Exata, ele é conceito, exatamente. Conceito. É mais você estar atento à massa, entender o ponto certo de você trabalhar o glúten para ela ter a elasticidade certa e fermentar do jeito certo, né? Você entender o ponto certo de misturar a farinha, até que ponto você trabalha a massa, quanto tempo ela tem que descansar, qual a aparência dela. Muitas vezes você fala, descansa 12 horas. Se estiver no verão, são 6 horas. Se estiver no inverno, horas. São 14. Então, é muito da gente sentir e entender. Exatamente. E o Rafa procurou escolher para essa apresentação hoje receitas que, como eu disse no começo, que vocês possam reproduzir em casa. Então, esse chocopan, que tem esse nome esquisito, nada mais do que um pão de leite. A ideia desse pão é essa, é fazer um pão super macio sem ter que recorrer a fórmulas mirabolantes. O pretzel, que é a outra receita, além dessa japonesa, o alemão ele come o pretzel de diferentes formatos, preparações. É o pão que geralmente ele come com chucrute, que é o repolho fermentado, salsicha e mostarda, com acompanhamento, com antipasto. Faz um tomate seco, uma pasta de berinjela, uma outra pasta. Ele vai muito bem como acompanhamento para a pessoa. Uma entradinha. E o último pão é a focaccia, que eu diria que é um pão italiano clássico, né? A gente tem aqueles italianos bola, que são aqueles pães de casca grossa, rústica. E esse que é um pão de tabuleiro mesmo. A característica da massa é que é uma massa que vai azeite na composição, né? E principalmente finalizada com bastante azeite por cima. Aí quando ele está fermentado, é um pão de tabuleiro. Quando ele está fermentado, no tabuleiro a gente fura ele com os dedos, joga o que quiser por cima. Ele funciona meio como uma pizza.
que é o pretzel? Um pão alemão de baixa hidratação e é um dos pães mais fáceis que tem para fazer da receita. Mas é um dos mais difíceis você acertar o ponto da receita. Vamos lá. O que a gente vai fazer o pretzel? Manteiga. Vou pegar com a mão mesmo que eu vou sujar a mão para sovar. Manteiga. Sal. É bastante sal, tá? Aqui são 12 gramas. Sabe por quê? O pretzel foi feito para você comer tomando cerveja. E se ele é salgado, você bebe mais cerveja. Nós vamos precisar de água. Olha só, o que eu tenho aqui? Manteiga, sal e água. A gente vai entrar com farinha. Vocês vão ver que essa receita ela tá com as quantidades todas quebradas. Então é assim, é 333 gramas de água. São 618 gramas de farinha. Mas aí pode arredondar na hora que for fazer em casa. E aqui a gente vai colocar agora 5 gramas de fermento. Evita de colocar o fermento em contato direto com o sal. O sal mata o fermento. E o açúcar faz ele ativar rápido demais. Hein? Suspender as mangas. Ó. Vocês conhecem uma massa que chama sablé? É o mesmo processo no começo. Ponta do dedo até você ajustar tudo. E aí eu deixo sempre a espátula ali perto, porque é a espátula que vai limpar a minha mão aqui depois. Vocês sabem a técnica correta de sovar um pão? Exatamente. Mas aí existe um processo que você usa o seu corpo. Você tem que ter o seu posicionamento correto para você usar a força do seu corpo no seu punho. Por isso que a espátula fica sempre pertinho aqui. Porque isso aqui, se você não volta com ele aqui para dentro, é pão que você vai jogar fora e é dinheiro que tá indo pro lixo. Ó, tá firme a massa, não tá? Vamos colocar ela aqui para sovar então. Vamos trabalhar um tiquinho esse smoke. Essa massa é uma massa mais seca. Então se sua batedeira não for forte, ela vai penar um pouquinho. Repara no meu pé aqui, ó. Olha aqui como é que eu tô. Um pé para frente e um pé para trás. Eu empurro só um pedaço do corpo para frente. Eu uso o corpo como peso. E aí você trabalha menos, porque você já está usando o seu próprio peso para empurrar a massa para frente. A massa do pretzel é isso. Tá? Sem segredo. Você não precisa sovar ela tanto para desenvolver glúten. Na hora que vocês forem comer, vocês vão perceber que é um pão macio de natureza, porque ele é cozido antes. Esse pão aqui é o seguinte, depois que ele está pronto, você deixa no bol 1 hora. Aí você tira do bol, molda, tem a segunda fermentação, mais 1 hora e forno. Usando a palma da mão, ó, você vai empurrar essa massa de dentro para fora. Então aqui, ó. Tá vendo? Do meio para as pontas, ó. Abriu, juntou, dobrou uma, dobrou outra, colocou para baixo. Olha só que beleza. O segredo tá aqui, ó. Tá vendo que eu coloquei ele boiou? Ou seja, ele tá bem fermentado. Se ele afundar, ele não tá bem fermentado. 30 segundos de um lado. 30 segundos de outro. Na hora que ele sai do fogo, você põe aqui, põe o sal gruda mais na massa e ele não cai depois.
Vamos fazer o chocopan? Gente, nós vamos fazer um negócio agora que chama yukone ou tangzong, para colocar na massa depois, para ele ficar bem fofinho. Aqui eu tenho a maioria do leite da receita e só um pouquinho de farinha. Então aqui eu tenho 200 ml de leite para 40 gramas de farinha. Aqui tem a maioria do leite da receita e só um pouquinho da farinha. Então eu estou usando, na receita total são 265 ml de leite, aqui tem 200. E farinha são 400 total, aqui tem 40. Aqui nós vamos cozinhar igual um mingau. Ele tem que ficar tipo um mingauzinho duro. Isso chama tangzong. É uma técnica japonesa de cozinhar a farinha antes de fazer o pão. Isso aqui a gente espera esfriar, mistura com todos os outros ingredientes do pão. Não tem ordem, não tem segredo. Farinha, sal, açúcar, ovo, óleo, isso aqui e o fermento. Mistura tudo, batedeira. Esse é bom fazer na batedeira, tá? Porque ele é uma massa mais mole. Misturou tudo, deixa fermentar e aí a gente vai moldar. Tem que esfriar pelo menos uma meia hora, porque senão começa a cozinhar o ovo da massa, começa a cozinhar a farinha, que não, a gente não quer que cozinha. Depois que faz o tangzong, é tudo pra batedeira e bate. Pra gente acelerar as coisas, eu vou mostrar pra vocês o método tangzong, mas eu vou usar a mesma massa do pretzel para moldar. E aí a gente vai recorrer à nossa massa base aqui. Depois que a gente fermentou essa massa uma hora, porcionou, vai fazer o mesmo processo do pretzel, a gente vai separar e deixar ela descansar 20 minutos. E outra, um segredo para vocês, é muito mais fácil você hidratar uma massa do que desidratar. Então não coloca a água toda de uma vez. Vai colocando, vai sentindo a massa, porque depois se adicionar mais farinha, você vai ter que adicionar mais fermento, mais sal, mais leite. Aqui a gente vai precisar de um pouquinho de farinha de bancada. Sempre tem, tá? Um potinho de farinha perto. Isso aqui é super simples. Você vai pegar um rolo, vai farinhar um rolo, que ajuda. A gente acha que a farinha cai, mas ajuda. Sem fazer força, tá? Rolo de abrir massa não foi feito para você fazer força. Ele vai sozinho. Se você fizer força, ó. Olha o dente que eu dei na minha massa. Eu quero abrir, eu não quero apertar a massa. Essa massa vai estar super elástica quando vocês terminarem de fazer. Então, você segura ela aqui embaixo e abre ela aqui em cima. Virou, mesmo processo. Aí nós vamos abrir essa massa. Vou fazer um pouquinho de força aqui pra gente abrir ela mais rápido. Você vai abrir aqui a massa dessa forma, o que você porcionou. Geralmente eu faço 4 rolinhos para ficar um pão bonito. A gente ajeita ela aqui, ó, com a mão mesmo. Tá vendo que tem um lado que tá mais feio? Mas aí tem um outro segredo. A gente rolou a massa. Então esse lado tá feio. Esse lado tá bonito. O lado bonito é sempre o lado para fora. Para na hora que você enrolar, o lado bonito tá para fora e ficar um pão bem feito. Esse lado tá feio. A gente dobra, ele vai ser o final do pão. Vamos ajeitar. E agora a gente faz um rocambolinho. Coloca dentro da forminha de bolo inglês, que é aquela compridinha. Ah, não tem forminha de bolo inglês. Pode fazer um pão no tabuleiro grande, não tem problema não. A mesma massa. Só que aí, em vez de você fazer rolinho, faz bolinha. Fica bonitinho, cheio de bolinha. Pode pincelar uma manteiga por cima de assar, fica uma delícia. Você vai fazer isso, vai colocar no tabuleiro. Ele vai virar aquela boniteza lá. Olha que beleza isso aqui. Isso aqui é um dos meus pães favoritos. Cheira isso. Ele tem um cheiro de pão doce, né? Uma coisa gostosa. Vê que eu enrolei ele certinho e olha pra você ver como é que o fermento é selvagem, ó. Ele abriu para um lado, abriu para o outro, não tem como controlar. Ah, essa massa de pão aqui é interessante também. Você pode colocar raspa de laranja, raspa de limão, pode colocar erva doce. Então é uma massa bem versátil, sabe? Minha mãe faz pão e ela coloca café frio. Para ficar bem moreninho. Pode. Se você quiser um pão brilhando, é gema de ovo. Se você quiser um pão opaco, você borrifa água.
O ideal seria um pincel. Como eu não trouxe, vai no papel mesmo. A gente tem que adaptar. Só gema com um pouquinho de água. Agora eu vou levar para o forno a 180 graus. Se não tiver dessa forma aqui, foi o que eu falei, pode assar num tabuleiro normal, pode fazer ela em formato de rosca, não tem problema. Sente o cheiro dele assado, de pertinho, sente o cheiro. Agora, imagina isso com raspa de laranja Bahia, limão siciliano, com a manteiguinha também, pelo amor de Deus. É até covardia. Nossa Senhora do Pão Assado, hein? Vamos ver. Mas olha isso aqui por dentro. Olha, vem cá pra vocês verem. Isso aqui tem que ver de perto. Olha essa estrutura. Fiquem à vontade. Esse pão, o interessante é sempre cortar ele desse jeito que eu cortei, para vocês verem a estrutura. Nós vamos fazer um negócio que chama polish. O que é o polish? Polish é um pré-fermento. A gente vai hidratar a farinha com água e um pouquinho de fermento biológico e vai deixar isso 12 horas. Mesma quantidade de farinha, água e uma pitadinha de fermento. A gente mistura com a mão. E isso aqui é a nossa base da focaccia. Nós vamos usar hoje sempre fermento biológico seco, instantâneo seco. Tá? Isso aqui é um processo que vai acelerar a fermentação, vai ter um sabor melhor e você vai ter uma distribuição melhor do fermento pela massa. Tá? Então esse polish nosso já está pronto, é só misturar tudo com a mão, tampar e deixar na bancada, não precisa ir para geladeira, nada. Deixa em cima da sua pia ali, você vai ver que com 4 horas ele já vai começar a borbulhar, ele pode ficar até 24 horas. A receita da focaccia é super simples, a gente vai misturar. Nós vamos ter meio quilo de polish, que é o que eu fiz aqui. Não precisa preocupar com a quantidade não, tá? Então essa receita de focaccia é o seguinte. O mesmo tanto de polish para o mesmo tanto de farinha que você vai usar aqui. Então aqui eu tenho... Ó, pra você ver a consistência dele, ó. É bem mole mesmo, tá? É uma massa mais hidratada. Aqui a gente já foi com polish, deixa eu deixar aqui. Se vocês querem sentir o cheiro disso, é ótimo. Então aqui eu tenho meio quilo de polish. E aí eu vou usar agora meio quilo de farinha. Você tem meio quilo de polish, meio quilo de farinha. Polish e farinha. Agora a gente vai entrar com sal, água, fermento e batedeira. Então aqui para meio quilo eu estou usando 8 gramas de sal. Então, tá, aí vocês vão dosando, é aquilo que eu falei do pão. Vocês vão sentir, esse pão tá mais salgado, esse pão tá menos sal, precisa de mais, precisa de não. E aqui fermento a gente vai usar 3 gramas. Vocês podem pesar sem medo, tá? Porque o fermento não pesa mesmo não. Agora a gente vai entrar com 225 gramas de água. É um pão bem hidratado, porque já entrou 250 gramas de água no polish e agora está entrando com 220, ou seja, é um pão de quase 78, 80% de hidratação total. Focaccia já está aqui batendo. Depois que ela bateu, nós chegamos no ponto dela. Olha só, essa aqui é a nossa focaccia na primeira fermentação.
A focaccia é o seguinte, a primeira fermentação é de 12 horas, tá? Por quê? Ajuda a desenvolver os sabores na massa. Sempre que você quer desenvolver um pão com um sabor melhor, você deixa ele fermentar por mais tempo. Olha que beleza. Olha as bolhas de ar, ó. Olha que legal. Hã? Você bateu ela? Você bateu ela antes? Bateu na batedeira? Batendo na batedeira, igual eu fiz ali. Olha que estrutura bonita, ó. Com ar aqui dentro. Tá lindo, ó. Isso aqui é fácil de achar para comprar, mas se você não acharem desse, deixa eu dar para vocês uma dica. Espátula de rejuntar parede no material de construção custa R$3. É aquela que eu uso de plástico que tá aí dentro. Então vamos lá. E aí é o seguinte, essa massa, ela é rebelde, tá? Você vai tentar colocar ela no tabuleiro, ela vai retrair. Por quê? Porque ela tá super elástica. Não precisa brigar com ela não. Você vai com ela até onde der. Se você ficar brigando com ela, você vai rasgar a massa. Não vai brigar com a massa, hein? Você vai abrir ela com a mão assim. E ela vai escorregar porque tem azeite no fundo. Então você segura uma beirada e empurra a outra. Ó. Vai. Ela vai querer brigar com você o tempo inteiro. É o mesmo processo quando você vai abrir a massa De pizza. Só que aí a massa de pizza você não tem um azeite no fundo, né? Aqui você tem. Eu falei pra não brigar com ela, mas aqui eu vou brigar um tiquinho, tá? Só pra gente ter uma... Porque é o seguinte, se eu não ocupar todo o espaço agora, não tem problema. Ela vai fermentar mais um pouquinho e ela vai terminar de cobrir o espaço do tabuleiro. Deixa eu voltar pra cá. A gente briga com ela de novo, não tem problema. A gente briga com ela de novo. E pimenta calabresa. Pegar bem então, né? Focaccia é um pão quase que frito no azeite. É, ele é bem... Mas deve ser gostoso demais esse negócio. Isso é bom demais. Não, o cheiro, o negócio nem assou e o cheiro. Eu quero colocar um pouquinho de flor de sal também. Nossa, deu água na boca, tá? Você não vai fazer com alecrim? Não, eu vou fazer a tradicional, eu vou fazer com alecrim e tomate. Ah, tá, A beleza. tradicional vai sem tomate, é igual isso aqui, vai sem tomate. Um salicinho, ó. A tradicional é isso aqui, ó, azeite, flor de sal. Aqui, ó. A tradicional é azeite, flor de sal e alecrim.
Essa é a tradicional. Mas aí nós botamos um tomatinho a mais.